Nessa época do ano, tem gente que se aventura em dietas e experimentos em busca de emagrecimento. Uma das mais procuradas é o jejum intermitente. Será que é um método seguro? Assunto do quadro de hoje. Viva Melhor! Todo mundo pode fazer jejum intermitente? Geiseri Alcunha responde para nós ao vivo. E aí, Geise? Oi, Marta. Pois é, Marta. Será que todo mundo pode fazer essa dieta? O início do ano é sempre aquela coisa, né? Todo mundo fazendo metas, planos, aqueles objetivos, né, para o ano. E um desses objetivos que está na lista da maioria das pessoas é ser mais saudável. Ou, em alguns casos, tem aí o desejo do emagrecimento. E agora está na moda aquelas canetas emagrecedoras. Mas também tem o clássico jejum intermitente. E é isso mesmo que nós vamos saber agora, Marta. Eu estou aqui com a Larissa Faiber, ela que é nutricionista, e vai nos dizer exatamente isso, se todo mundo pode fazer, se é considerado uma dieta, enfim, bastante coisa que eu acho importante você aí que está no Projeto Verão 2026. Larissa, bom dia, bem-vinda aqui ao SC no Ar. Me diz uma coisa, todo mundo pode fazer? É considerado uma dieta mesmo o jejum intermitente? Bom dia. Bom dia. Bom, o jejum ele não é uma dieta, né? Porque é realmente não comer, e dieta a gente está falando em alimentação. Então ele é uma estratégia nutricional, né? Onde a gente tem períodos de prolongar esse jejum. As horas que vai ficar em jejum, isso é importante também, e a frequência semanal. Então nós temos jejum de 12, 14, 16, 18, 20 horas, né? Bem documentados em estudos já, porque o jejum, na verdade, ele tem um apelo religioso, ele veio pela questão religiosa e depois a gente foi estudando os benefícios metabólicos. Então, por isso ele é uma estratégia nutricional, ele melhora toda a via de mitocôndrias, que a gente fala muito, então essa parte de oxidação, para quem tem resistência à insulina, pré-diabetes, ele auxilia aí nesse processo de emagrecimento. Só que ele precisa ter um ajuste na janela alimentar. Então, aquele período em que se come, é muito importante que você consuma alimentos saudáveis, íntegros, minimamente processados, que você atenda a sua demanda, a sua necessidade nutricional de proteínas, macronutrientes, né, vitaminas, minerais, isso é bem importante, fibras, hidratação. Então, tem essa questão de ajustar o que se come para que tenha um período de jejum ótimo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, então você faz o jejum intermitente, mas ainda assim é importante ficar atento na alimentação. Ou seja, ainda assim precisa de um certo acompanhamento em relação à parte nutricional, né? Sim, com certeza, porque senão a gente tem um risco de desnutrição. E até como tu comentou no início das canetas emagrecedoras, isso é algo que vem acontecendo. E daí a pessoa fica sem comer, não come a quantidade que precisa de proteínas, por exemplo, e entra aí num quadro que a gente vê de sarcopenia, que é esse perda de peso geral, mas que na verdade não é gordura, é massa muscular. E aí um idoso, por exemplo, uma mulher na menopausa, idade mais avançada, isso ainda atribui riscos à saúde, né? Porque o músculo, ele é um tecido metabolicamente ativo, que a gente fala. Então, a gente precisa de músculo para que tu tenha autonomia, força, qualidade muscular, sensibilidade à insulina, né? O músculo, ele libera muitas moléculas, inclusive em resposta ao exercício físico. Então, o jejum, fazer um jejum, ajustar a alimentação, prática de exercício é uma combinação, né? É uma tríade, a gente pode dizer. Agora, de maneira mais leiga aqui, me corrija se eu estiver errado, mas acaba que a pessoa, num período sem comer, ela fica naquele momento em que o corpo está consumindo energia da chamada massa gorda. Isso é verdade no jejum intermitente? Sim. O jejum, ele é uma estratégia associada à dieta cetogênica, por exemplo. Então, no emagrecimento. É uma forma de a gente reduzir o consumo de calorias, de auxiliar nessa cetogênese, quando a gente fala, é oxidar a gordura e produzir corpos cetônicos. Então, tem vários benefícios, quando se fala muito para a questão mental, vem dessa produção dos corpos cetônicos, que vem da oxidação, dessa queima das gorduras, né? Então, sim, o jejum, ele pode auxiliar nessa favorecer o emagrecimento, com certeza, sim. Agora me diz uma coisa, existe algum tipo de gente, por exemplo, que não tem essa recomendação de fazer esse tipo de jejum intermitente? Idosos, a gente tem que ter uma atenção, né? Até assim, um jejum que eu recomendo diariamente, jejum de 12 horas. O corpo ele não foi feito para comer 24 horas, né? Então, assim, a gente faz 12 horas de alimentação, 12 horas de jejum. E que esse jejum ele seja de acordo com o ritmo circadiano, com o ciclo circadiano. Então, às vezes a galera assim come 11 horas da noite, 10, 11, come muito tarde e pula o café da manhã. Isso de uma maneira prolongada não é tão benéfico, né? Quando a gente está falando em saúde metabólica, em gordura visceral, aquela gordura abdominal, em equilíbrio hormonal também, né?
Então, isso é ruim. Então, o que é importante? A gente ajustar a hora, esse momento do jejum, né? Que é o mais importante, porque às vezes não come de manhã, porque 11 horas da noite está comendo muito. Então, não vai acordar com fome. E isso gera uma disruptura do ciclo circadiano, uma disruptura circadiana que a gente fala, né? Então, isso é um ponto importante, o horário. E ter uma atenção para essa janela alimentar. E aí, a questão, assim, pessoa com sarcopenia, que tem essa massa muscular já debilitada, idosos também, nutrição, às vezes quer ganhar massa muscular. Não necessariamente o jejum ele é contraindicado, mas aí mais uma vez a gente ajustar a janela alimentar, né? Perfeito, então. E também ficar atento, né, ao tempo que está fazendo de jejum intermitente. Não vai passar 10, 15 dias fazendo jejum intermitente. Esse jejum intermitente ele não é todos os dias, né? Então você pode fazer um jejum de 18 horas 2 vezes na semana em dias alternados. Então, terça e quinta eu faço 18 horas de jejum. Paro de comer às 16, 17 horas, tomo um café da manhã às 11 horas da manhã, por exemplo, entende? Então, para o ciclo circadiano fica perfeito. Perfeito, então. Então tá aí, obrigado, tá, Larissa, por todas as informações, todas as dicas. Tá aí, então, ó, muita atenção. E você que vai fazer o jejum intermitente, preste atenção, então, no tempo em que você fica sem comer e também sempre na questão nutricional. Por isso, sempre com acompanhamento de um profissional. Marta, essas são as informações. Bora ficar forte, bora emagrecer com saúde. Essa é a verdade. Volto contigo.